Bem, com muito prazer recebendo no meu canal pela segunda vez o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Prefeito, muito obrigado por senhor ter atendido o meu convite. E eu acompanho um pouco a política mineira também. Bem, eu conheço um pouco de história de Minas, trabalhei em Ouro Preto muitos anos, faz tempo, mas trabalhei lá. Gosto muito de Minas Gerais e da história política de Minas. E eu pergunto ao senhor, agora acompanhando o que está acontecendo em BH, o senhor foi reeleito com uma votação fantástica de cerca de 63% dos votos. Nos últimos tempos, quem está à distância como eu, acompanhando a política de BH, há uma certa turbulência, não sei se estou certo ou não. Pedidos de impeachment, 5 pedidos de impeachment, CPI, um barulhão, gravações. Eu pergunto ao senhor, por que todo esse clima? E obrigado por ter aceito o meu convite. Eleições 2022. Então, é Ele... simplesmente isso. Né? Esse medo inexplicável da minha... Né? Porque existe uma coisa, eu não sei se em São Paulo é a mesma coisa, mas o prefeito de Belo Horizonte, Savila, ele é candidato natural. Não quer dizer que ele será, mas ele é candidato natural. E hoje, nas pesquisas, apesar de eu não ter saído da prefeitura, como eu tenho dito aqui para todo mundo, né, eu acho uma molecagem, uma irresponsabilidade total eu abandonar aqui uma população sentado na cadeira de prefeito, uma população que me elegeu em primeiro turno, com gás a R$ 120, com gasolina batendo a 7, com desemprego a 14%, com carne, o povo indo buscar resto de carne em caminhão de carne estragada. A gente que está ligado à política, falar nisso é um desrespeito, é uma cusparada, né? É um escarro na cara dessa população. E eu não fui eleito para cuspir na minha população. Então, se eu faço uma viagem, porque eu sou presidente também da Frente Mineira dos Prefeitos, se eu faço uma viagem no domingo, no sábado, isso aí não tem problema. Mas como eu estou sentado na minha cadeira e as pesquisas mostram uma polarização entre o prefeito de Belo Horizonte e o atual governador, existe um pânico geral que futuramente eu possa me incompatibilizar da Prefeitura de Belo Horizonte e disputar um governo. Então, existe esse movimento orquestrado, mas, graças a Deus, né, eu tenho um couro meio duro, couro de crocodilo, então eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz, do que eu estou fazendo, do que eu tenho para fazer ainda, por essa população que me elegeu, que está protegida, a cidade voltando ao normal, que me dá uma alegria muito grande no coração, porque eu sofri muito, muito com essa pandemia, eu tive um sofrimento interno, um sofrimento muito humano, não é humano, eu estou dizendo de humanidade, demagógico, eu estou falando assim, eu como pessoa, no meu íntimo, eu sofri muito com isso, com tudo isso, com decisões que eu tive que tomar, que não são decisões fáceis, né? São doloridas, são decisões que machucam a gente, mas que tinham que ser tomadas, e hoje, graças a Deus, está todo mundo vendo que realmente teriam que ser tomadas, foram tomadas, e Belo Horizonte retorna a uma vida normal, né? A uma nova normalidade, graças a Deus. Prefeito, justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor, né? O senhor tomou atitudes consideradas polêmicas na época do auge da pandemia, né? Que envolvia a questão de fechamento do comércio, a questão do distanciamento social, utilização de máscara, tudo aquilo que era recomendado pelas medidas sanitárias da OMS e pelos especialistas. Aquilo causou uma resposta de uma parcela política de Belo Horizonte e de Minas Gerais contra o senhor. Como é que foi administrar aquele momento e como está sendo agora? Ô, Vila, administrar é uma coisa que o Brasil está desacostumado, né? Administrar pragmatismo, administrar o que tem que ser. Então, é o seguinte, primeiro, numa guerra se toma um rumo, né? Numa guerra se toma um rumo. Ou nós vamos invadir a Europa, ou nós vamos invadir a União Soviética, ou nós vamos tomar a Normandia, ou nós vamos... Porque numa guerra não tem planejamento. Ninguém planeja a guerra, porque a guerra acontece em fatos, né? Você, como um grande professor de história, sabe disso, né?
iam tomar Stalingrado, se não me engano, em uma semana, e perderam uma guerra em Stalingrado, né? Iam invadir a França, ia demorar muito, tomaram em uma semana. Então, na guerra, você muda a estratégia. E eu comparo muito, sabe, Vila, o que aconteceu na pandemia com a guerra. Você vai mudando a estratégia de acordo com o conhecimento tático, para continuar a analogia da guerra, do que está acontecendo. Até porque você não conhece qual que é a estratégia do seu inimigo. No caso, o vírus, né? Ele foi lá, ele mudou, ele passou para outra genética, ele teve uma transmissão mais rápida, tivemos que nos proteger mais. Então, nós tínhamos o planejamento e as mudanças de estratégia, mas tínhamos uma coisa em comum dessas duas coisas, que era a ciência. A ciência. Nós tínhamos estudos nos escorando da Universidade Federal que quem combatesse bem sairia bem da pandemia. E hoje, nós não sabemos também o que vai acontecer amanhã, continuamos no resquício da guerra, mas o resultado foi muito positivo, né? O resultado do reconhecimento mundial que Belo Horizonte recebeu, para mim, foi muito importante. Então, o que foi do Imperial College de Londres, que disse que se Belo Horizonte, se todas as capitais do Brasil seguissem o que Belo Horizonte fez, nós teríamos 330 mil mortes a menos no Brasil. Isso aí é um negócio espantoso. Quer dizer, é um negócio que se diz assim. Então, hoje, o que você, prefeito, achou do que foi feito na pandemia? Absolutamente correto. Mas esse correto, Vila, é agora. Não vem com sabe tudo, não, porque é falácia. Eu não sabia o que ia acontecer, não. Eu podia estar cometendo um grande erro. Mas a história nos mostra, né, desde a gripe espanhola em 18 até hoje, que quem seguiu melhor a ciência salvou mais vidas e a economia de Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, Salvador continua a mesma. Então, agora, quem se deu melhor na pandemia foi quem salvou mais vidas. Então, isso para mim hoje é muito claro. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Eu tenho insistido aqui no meu canal, prefeito, que o Brasil conhece muito pouco as grandes regiões metropolitanas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e assim por diante, que são população, milhões de pessoas vivendo numa área muito pequena, né? Que se deslocaram paulatinamente do campo para as cidades e construíram um outro Brasil, que não é aquele Brasil que nós aprendemos na escola ou na universidade, nas grandes interpretações. É um outro país que nós temos de conhecer, né? Que tem muitos mais problemas de água, de esgoto, de moradia, de segurança pública, escola, saúde, famílias desestruturadas, problemas de crime organizado. É uma situação, é uma verdadeira bomba a ponto de explodir em todas as grandes regiões metropolitanas. E agora estamos vivendo uma situação de uma fome, eu não sei o que o senhor acha, mas eu acompanho, é claro, estudando, desde o José de Castro, Geografia da Fome, nos anos 50, cenas assim terríveis em várias cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, eu já vi várias vezes da região onde moro, o lixo passa a noite e os zeladores colocam os sacos de lixo. As famílias antes iam lá para pegar material de reciclagem, hoje não. Eles vão lá para comer. A refeição hoje é um banquete do lixo. Tem os episódios Ossos, tem o episódio de Fortaleza, né, que nós vimos também. Eu pergunto ao senhor, e aí em Belo Horizonte, como é que está isso? O senhor citou a questão do gás, né, que é algo inacreditável, as pessoas usando carvão vegetal, lenha. Como é que está essa situação e como é que a prefeitura está enfrentando isso? Ô, Vila, Belo Horizonte não é um oásis, não, tá? Então, não vamos aqui falar que Belo Horizonte não tem isso, que tem. A única diferença é que, em março de 2020, nós estipulamos que nós temos cadastrados em Belo Horizonte o pessoal da extrema pobreza.
Isso já tem um investimento na área social muito grande. Então, Belo Horizonte não é oásis, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, é a mesma merda de todo mundo, entendeu? Então, o que acontece é que, desde março de 2020, ininterruptamente, a prefeitura distribui aproximadamente 250 mil cestas básicas por mês. Então, isso é também que não resolve, tá? Que não resolve. Se o problema do Brasil fosse cesta básica por família, isso aqui era a Noruega. Então, não vamos falar que resolve. Simplesmente é uma mitigação do problema de não ir comer carne no lixo. Mitigação. Não é que quem recebe uma cesta não tenha que fazer isso. Mas esse tipo de coisa, essa parte social do país, no meu ponto de vista, está muito abandonada, sabe? E a elite brasileira, acho que eu já disse para você, ela não é ruim, ela não é má, ela é ignorante. Ela não sabe o que se passa numa classe que hoje, você me corrija, por favor, mas eles estimam entre 8 e 10 milhões de pessoas no país que não têm o que comer, que não têm o que comer. Então, em Belo Horizonte, nós distribuímos ininterruptamente cestas básicas e material de higiene. Isso foi um ponto para levar Belo Horizonte ao topo das cidades pesquisadas como a que mais combateu? Sim, isso foi um dos motivos. Então, quer dizer, você combater pandemia sem investimento pesado, sem a parte social profundamente envolvida, tem que estar profundamente envolvida. A parte da saúde, o hospital de campanha não dava certo. Meu pessoal chegou para mim e falou assim: isso é engodo, isso é bobagem. Nós temos que equipar nossos hospitais, nós temos uma rede robusta. Ô, Vila, Belo Horizonte não comprou um respirador. Nenhum. Nenhum. Nós contratamos médicos, enfermeiras. Foi isso que nós fizemos. E mais, deixamos esse legado para a cidade. Então, acabou a pandemia, as eletivas vão ter um acréscimo, um poder de cirurgia maior, porque nós não tiramos isso da cidade. Pagaram tão caro, com tantas vidas, com tantas empresas que quebraram ou que quase quebraram, que nós temos que deixar dessa tragédia alguma coisa legal. Então, o principal acerto foi investimento na saúde durante 5 anos, pesado. Né? Não estou falando aqui de prefeitura menor que tem que realmente investir um orçamento maior na saúde. Não, nós estamos falando de um orçamento de 15 bilhões de reais e que quase 26% todo ano são investidos na saúde, e não os 15% que a lei manda. Então, isso também ajudou muito. Então, foram pontos assim, investimento, cuidado social, hospital de campanha em engodo, respirador não salva a vida. Quem salva a vida é gente. Quem salva a vida é médico, é enfermeira, é atendente, tá certo? É fiscalização, é guarda municipal, é polícia militar, para impedir os irresponsáveis e negacionistas de fazerem baderna fora de hora. Então, isso tudo foi a receita, sabe? Agora, está na hora desse país, nós temos que parar também negócio de esquerdinha e direitinha. Está na hora do coração falar assim: ó, gente, ninguém pode pegar um resto de carne num caminhão de lixo. Isso não tem lógica, isso ofende. Isso é pior do que eu ouvi falar daquela empresa de saúde de São Paulo, que copia muito o Mengele fazendo teste, querendo descobrir grandes coisas em seres humanos. São coisas que viram até lenda urbana. Eu nem acredito, porque eu ouvi, eu não acredito que é tão desumano quanto, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que chegou a hora
da esquerda e da direita, fala assim, gente, tem pobre, então vamos unir todo mundo aqui, vamos cuidar dos pobres, e depois a gente chega lá no final do ano que vem para ver quem vai ser eleito. Falando justamente nessa questão para o senhor sobre eleição, né? Belo Horizonte é uma das cidades mais importantes do país, um dos maiores colégios eleitorais entre as capitais, né, como é sabido, e tem como governador o senhor Romeu Zema, que é candidato à reeleição, tem deixado isso claro, tal. Como é que as relações entre o prefeito da capital de Belo Horizonte com o governador ao longo do período que o senhor, ao longo do período que ele ocupou, portanto, a partir de 2019, o Palácio da Liberdade. Como é que é essa relação? A relação ficou ruim, inclusive por causa da pandemia. Quando ele disse que iria liderar um processo em Minas, o que era para nós muito importante para fazer, porque a pandemia, né, Vila? Não adianta se Belo Horizonte está curada e Contagem está doente, que é uma cidade que praticamente é junto a Belo Horizonte. Nós temos que curar o estado inteiro. E quando eu tive a última conversa com ele para que ele liderasse esse processo, inclusive eu estava com o projeto de fechamento do estado pronto, que eu transformei no fechamento da cidade em março, ele teve os conselheiros políticos, entre aspas, isso vai dar muito desgaste. Eu falei, governador, isso não dá desgaste, isso é vida. O desgaste, o voto arruma depois, vamos fazer o que tem que ser feito. E, a partir daí, nossa relação é zero, tá certo? Porque o investimento do Estado foi pífio, inclusive deve a todos os municípios, saúde, não repassou o dinheiro da saúde no momento da pandemia. Então, a minha relação não é boa, mas é aquela história, né? O prefeito tem que ter uma boa relação e um comando do governador quando ele injeta alguma coisa, quando ele põe algum valor, quando ele paga alguma. No caso de Belo Horizonte, não. O Belo Horizonte parece um estado autônomo. Tudo que aconteceu aqui, desde a tempestade do início de 2020, que destruiu a cidade, até a pandemia, nós não vimos R$1 do governo do estado, e não foi nós, não é por questão pessoal, não. É porque ele pensa em outras coisas, tem outras prioridades, pegou o dinheiro e foi investir em política, e isso aí não deu certo, e não dá com o meu modo de pensar, e ele fica para lá, eu fico para cá também, né? Eu não estou nem aí, e nós temos muita coisa para fazer nessa cidade, né? Estamos com 26 postos novos já inaugurados, vamos inaugurar 50 aproximadamente até o final do ano, fazendo as bacias de contenção de chuva, vamos continuar asfaltando a cidade, podando árvore, fazendo quebra-mola, aquele negócio que o prefeito faz. E a eleição tem que se pensar, é lá no final do ano, que ele seja muito feliz, que ele está rodando, eu acho que ele nem está governando mais, que ele só viaja, mas isso é um problema dele, eu não tenho nada com a vida dele, ele toca a vida dele para lá e eu toco a minha para cá. Justamente sobre isso, uma última questão sobre esse ponto, prefeito. A conversa, eu sei, são conversas administrativas, né, entre prefeito e governador. Qual foi o último? O senhor conversa sistematicamente com ele ou desde o ano passado não há nenhum contato entre o senhor e o governador? Ô, Vila, quando você vai a governador e presidente, vai estar dinheiro, né? Então é o seguinte, se não tem dinheiro para me dar, para tomar cerveja, eu não preciso dele, não. Eu tenho amigo. Então, eu não converso nem com o presidente da República e nem com o governador, porque a minha turma da cerveja eu já tenho, estou com 62 anos, e de mais a mais a conversa dos dois parece que não é boa, então eu gosto de papo bom para tomar cerveja. Aproveitando só esse ganchinho da segunda parte, com o presidente da República também o contato é nulo? É o mesmo caso da cerveja, né? Eu acho que ele nem bebe cerveja, né? Porque ele é militar, ele deve beber Coca-Cola, mas eu bebo Coca-Cola também. E eu também não preciso beber. Coca-Cola eu bebo com meus filhos. Olhando o cenário da presidência da República em 22, como é que o senhor se posiciona? Olhando, eu sei que no Brasil um ano é uma eternidade, o primeiro turno é dia 2 de outubro, mas até início de abril vai se acertar a questão das filiações a partidos, eventuais mudanças e o desenho das candidaturas. Como é que o senhor está vendo hoje esse processo? Olha, me parece que o Rodrigo Pacheco vem aí, né? Pelo O senhor PSD. acredita que ele será candidato? Acredito, acredito.
acredito que ele será candidato, deve se filiar amanhã, né, em Brasília, eu não sei, o programa está sendo gravado, então deve ser quarta-feira que ele vai se filiar e ele vai pensar. É uma liderança, é um cara jovem, é um cara que não é de extrema, nem direita, nem esquerda, ele se posiciona bem nesse centro, tem se mostrado um presidente firme, né? Nós o apoiamos na bancada do Senado para presidente, ele ainda estava no Democrata, agora ele vem para o PSD, na filiação lá em Brasília. Então, eu acho que por isso que é muito cedo. Qual será a reação da população diante de uma nova, né? Porque é uma nova, porque a terceira via está vindo aí junto com a primeira e segunda via. Ela vem se arrastando aí durante anos, né? Parece que todo mundo parou de governar, anos se arrastando. Agora não, agora surgiu uma nova terceira via. Qual será a reação da população a essa terceira via? Então, quer dizer, eu acho que está cedo, está tudo muito cedo, e principalmente, sabe, o que ninguém está falando, eu acho que você encarna bem esse tipo de jornalismo. Porra, gente, vamos parar de escarrar na cara do brasileiro, tá certo? Vamos ligar para o gás, vamos ligar para o desemprego, vamos ligar para a carne, vamos ligar para isso e deixa esses porqueira mexer com o que não interessa agora para ninguém e vamos mexer com o que interessa, pelo menos até chegar mais perto da eleição. Mas colocando mais uma questão sobre Ciro Gomes, numa conversa que eu tive com o senhor o ano passado, eu tinha colocado a questão do Ciro Gomes. O senhor até tinha dito que tem proximidade com o Ciro Gomes, uma boa relação com ele. No caso de agora, nessa conjuntura, é claro que o cenário ainda está bastante nebuloso. Se Rodrigo Pacheco for o candidato do PSD e se filiando ao partido, e candidato do PSD à presidência da República, o senhor nesse partido, o senhor apoiará Rodrigo Pacheco? E como é que fica Ciro Gomes, do qual o senhor estava, em certo momento, achando próximo politicamente, achando que era um bom candidato a presidente? Olha, eu tive um compromisso com o Ciro Gomes, de o apoiar no primeiro turno aqui. E, diga-se de passagem, ele não teve compromisso nenhum comigo, tá? Só eu com ele, e falei que eu não queria compromisso nenhum comigo. Não foi por culpa dele, não. Claro, não tem problema, eu te acho mais preparado e vou te apoiar em Belo Horizonte. Por sinal, ele só perdeu para o Bolsonaro, ele ganhou do Haddad em Belo Horizonte. Né? Me parece que foi a única grande capital que o Ciro ganhou. Foi Belo Horizonte, que eu apoiei, e foi em Fortaleza. Mas eu não tenho compromisso com o Ciro. E vindo um candidato do PSD, se vier, eu não tenho como, por uma questão até de lealdade, me furtar do apoio ao Rodrigo Pacheco. Então seria... Mas eu acho o Ciro um cara muito preparado, um cara muito decente, né? E eu acho que nós temos duas eleições, e essas duas eleições, que é o primeiro e o segundo turno, na época da eleição, isso vai ter que ser muito bem conversado, sem problema nenhum. Uma última questão, prefeito. A relação, eu tinha até perguntado uma outra vez para o senhor, mas agora com essa questão de pedidos de impeachment, CPI e tal, como é a relação do prefeito de Belo Horizonte? Porque o senhor não tem uma tradição de política partidária, né? O senhor está há pouco tempo na política partidária e logo já foi eleito prefeito e reeleito prefeito, né? Agora em 2020, eleito em 2016. Como é que é a relação com a Câmara Municipal? Porque eu não sei se eu estou errado, em certo momento foi uma relação, vamos dizer, harmônica, tranquila, relativamente tranquila, mas nos últimos tempos, no início da nossa conversa, nós falamos isso, a relação foi muito tensa. Qual a relação do prefeito numa grande cidade como a Belo Horizonte com os vereadores que normalmente são vinculados, não tem voto distrital, mas na prática tem. Não tem, porque eles sempre estão linkados a certos bairros, certas zonas da cidade. É difícil ter um vereador votado em toda a cidade. Normalmente isso não ocorre, na maior parte das vezes, a não ser o chamado vereador de opinião, como dizem alguns, mas que não representa a maioria. Como é que é essa relação do prefeito com os vereadores? Ô, Vila, eu tenho um problema com a parte dos vereadores, que é problema de carro. Aqui na prefeitura não tem carro. Não tem e não terá, enquanto eu for prefeito. Né? É uma parte pequena. Tem uma que é absolutamente política, que é o partido do governador, que é uma oposição sistemática ao prefeito. E nós vamos levando de uma forma muito tranquila. Por quê? Eu não mando nada para a Câmara que não seja de interesse da cidade. E eu
coloco a Câmara em situações até difíceis. Mas eu acredito, e olha, eu tenho muita tranquilidade para falar isso. Eu estou aqui governando, o que eu tenho que mandar para a Câmara é simplesmente projetos republicanos, de interesse da cidade. E se quiserem votar, votem, se não quiserem, não votem. Como eu disse, quando eu mando um projeto sobre enchente, eu gosto de falar sempre, eu não sofro com enchente, eu moro num prédio de luxo, no 9º andar, eu não tenho problema nenhum de enchente. Quando eu mando um projeto de enchente para uma obra de enchente para a Câmara, eu estou mandando é para ajudar o povo mais pobre. Quando eu mando um orçamento, é para se gastar o dinheiro bem, isso eu nunca tive problema na Câmara. Mas isso vai apaziguar. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, isso aqui é o seguinte, o prefeito não tem compromisso com coisa errada. Quem fez coisa errada, se tem CPI, que quebre sigilo, que denuncie no Ministério Público, que chame a Polícia Federal e que se ponha na cadeia, que é o que faz falta nesse país há muito tempo. É inclusive o prefeito, tá certo? Lugar de vagabundo e corrupto é na cadeia. Então, eu não temo nada. Vão revirar a prefeitura de cabo a rabo. Agora, se alguma coisa aconteceu que eu não saiba, o que eu duvido, que tome todas as providências, é um pedido do prefeito para que tudo seja apurado. Eu gostaria muito de agradecer novamente ao prefeito Alexandre Calil a gentileza dessa entrevista, desejar boa sorte na gestão aí em Belo Horizonte, em 2022, conversaremos mais à frente sobre 2022, vamos aguardar até lá, né, prefeito, ver o que vai acontecer, e essa questão mesmo desse enfrentamento, desse caos social, né, porque nós estamos juntando crise política, crise institucional, crise econômica, e estão falando em recessão para o ano que vem, o Banco Itaú, os analistas disseram de menos 0,5 para o ano que vem, que é um panorama horroroso. Então, essas questões, evitar o caos social, que acho que o receio, né, chega uma hora, como eu brinco, que as pessoas não vão mais querer comer no lixo, vão se cansar disso. E aí esse país pode explodir. Então, desejar boa sorte também ao senhor na administração, que eu sei que não é fácil dessas questões em BH. Muito obrigado, então. Obrigado, Vila. Eu acho que cabe a você aí, que é um cara que tem tanta influência, a dizer uma pequena frase, um conselho humilde do mineiro aqui atrás das montanhas. Respeitem esse povo. Vamos esperar a hora da eleição para falar em eleição. Obrigado.